Alguma vez você já reagiu de forma impulsiva e se arrependeu depois? Aqui agora eu vou te mostrar que existe um espaço entre o que te causa a reação e a sua reação. E como que você pode interferir entre o que te causa a reação e sua reação? Você consegue ter muito mais controle sobre como você vai reagir sobre as coisas e dominar suas atitudes também. Bom, esse vídeo vai ser quebrado em 3 partes. Primeira parte, eu vou te explicar sobre a ação e reação. Sim, aquele conceito que tu estudou na aula de física, ele é super importante e você vai entender o motivo dele. O segundo é sobre a nossa autoconsciência, como que isso funciona. E no terceiro, como que a gente vai juntar esses dois a fim de ter o controle maior sobre as nossas atitudes, sobre as nossas reações. Sim, aquele conceito que você estudou na aula de física, ele é super importante aqui para você poder controlar as suas reações, inclusive as suas emoções também, a forma que você se sente perante as ações externas, o que te causa reações. A primeira coisa que você tem que entender é que tudo te gera uma reação. Por exemplo, se alguém fala alguma coisa para você, isso te gera uma reação, te gera uma emoção. Se alguém fala algo triste, te gera uma reação, tristeza. Se alguém te fala algo engraçado, você tem uma reação de achar graça, né? Quando alguém te toca, isso te gera uma reação também. O clima também te gera reações. Fatores externos te geram reações, por mais que sejam natural, que acontece, isso te gera reação. Se o clima tá quente, se o clima tá frio, se chove, tudo aquilo que tá ligado aos nossos 5 sentidos, tudo que a gente vê gera reações na gente. Tudo aquilo que a gente consegue sentir, ouvir, tudo que a gente toca, isso gera uma reação também. O nosso paladar também, quando a gente prova alguma coisa, a gente sente reações. Então, tudo que a gente consegue perceber através dos nossos 5 sentidos, isso gera uma reação na gente, entendeu? Por mais que mínima que seja, mas gera uma reação. Isso que você precisa entender de princípio. Mas calma aí, que tem outra coisa muito mais importante também, que é a autoconsciência. Como assim autoconsciência? A autoconsciência nada mais é que o fato de pensar sobre o próprio pensamento. Quando você, por exemplo, vamos supor que você está de dieta e você sente vontade de comer uma lasanha, alguma coisa, então você pensa na lasanha. Pô, hoje eu vou comer uma lasanha porque, sei lá, estou muito tempo já sem comer, eu quero comer uma lasanha. Você pensa sobre a lasanha. Logo depois vem sua consciência e te alerta que aquilo vai fazer você engordar. Então você consegue pensar sobre aquele primeiro pensamento. E é isso que nos diferencia do reino animal, entendeu? Porque o reino animal ele não tem essa consciência de pensar sobre o próprio pensamento. E é isso que vai te ajudar a controlar as suas reações. Então, a autoconsciência é como se a gente conseguisse se observar de um outro ângulo. Agora, como você está aí? Se imagine se enxergando de um outro lugar. Por exemplo, imagine que tem uma câmera no canto da sua sala ou então no seu quarto, onde você esteja, e tenta se imaginar vendo essa câmera. Tenta sair do seu corpo e tentar se enxergar de outro ângulo, entendeu? Então, isso também é uma forma de autoconsciência. É entender e poder sentir as suas emoções também. Tá, agora como que a gente vai conseguir misturar essas duas coisas, que é ação e reação e autoconsciência? Primeira coisa, existe uma ação, sempre vai existir uma ação e sempre vai existir uma reação sua. Ou seja, o que te causa a reação você não controla, mas você pode controlar a sua reação. E como que você vai interferir nesse meio, que é o meio entre a ação e a reação? É utilizando justamente a autoconsciência. Porque quando você consegue pensar sobre o próprio pensamento, quando acontece de ter uma ação que te gera, vamos supor, um pensamento ou uma reação ruim, você consegue interferir entre essas duas coisas. É como que se isso te desse uma possibilidade de escolher, é como que se isso te desse um menu. Aconteceu a ação, alguma coisa gerou uma ação, e antes de te gerar a reação, você tem um menu. Você consegue ativar esse menu e com o menu você tem um leque de possibilidades e escolher como você vai reagir a isso, como você vai reagir a essa ação, entendeu? Tá, então como a gente vai conseguir unir a ação e reação juntamente com a autoconsciência? Primeira coisa que eu quero que você entenda é que entre a ação e a reação, ela tem um espaço, entendeu? Tem um espaço entre o que acontece e como você reage. Existe esse intervalo que é justamente nesse intervalo que você vai agir, entendeu? É como se você estivesse ativando um menu. Aconteceu alguma coisa, existiu alguma ação de fator externo, alguém fez alguma coisa, algo que você não pode controlar e vai ter a sua reação. Só que entre essas duas coisas existe essa interferência,
que você ativa com a sua autoconsciência. Então, você interferindo nesse meio, você tem um leque de opções para você escolher. Não, eu quero reagir dessa forma. Não, eu não quero reagir de forma ríspida. Vamos supor que é algo que te cause raiva automaticamente. Ao invés de você reagir automaticamente, você tem o poder de escolha. Você pode escolher entre reagir com raiva ou então ignorar. Então, você pode apenas repreender aquela pessoa. Então você tem um leque de opções que você pode escolher fazer. E isso tá na sua mão, entendeu? Isso só depende de você interferir nesse meio termo. Mas como você não sabia que existia essa possibilidade, às vezes a gente só reage às ações, não importa se for fator natural ou então se alguém te causou alguma coisa, interferiu diretamente. Então você sabendo que tem essa possibilidade, isso já te traz um poder, que é esse poder entre interferir entre a ação e a reação, já te traz um domínio muito maior sobre a forma que você reage sobre as coisas. Porque antes você não entendia esse conceito. Quando a gente não entende como funciona, como que a gente funciona, a gente acaba somente reagindo de forma automática às coisas, entendeu? Mas quando a gente entende realmente que existe um espaço entre a forma que a gente reage às coisas, a gente entende que a gente tem opções. A gente simplesmente tem opções para reagir. Se alguém te xingou, a gente tem opções de xingar, de ficar com raiva, de simplesmente ignorar, entendeu? Então a gente tem essas opções. Vamos supor que a gente está no trânsito e alguém toca no nosso carro sem querer ou então por algum motivo, não sei, tocou no nosso carro, a gente vai escolher a reação que a gente vai ter àquela ação. Então a gente pode descer do carro simplesmente com raiva, explodir e xingar e sem resolver nada, ou simplesmente a gente pode descer tranquilo, perguntar o que aconteceu, a pessoa vai se justificar. Com isso a gente vai tentar entrar em um acordo, porque o que aconteceu foi isso que aconteceu. Então é isso, você vai ter que pagar agora porque esse é o prejuízo. Então conversar, veja que você tem a opção de sair com raiva ou de sair tranquilo e simplesmente conversar. Isso te dá um controle muito maior sobre as suas reações. Então com a autoconsciência, que é justamente você vai conseguir pensar sobre as suas emoções que você vai estar sentindo no momento, você vai conseguir escolher melhor. Porque quando alguém te causa alguma coisa, você vai simplesmente utilizar a autoconsciência. Você vai conseguir pensar sobre aquilo que você está pensando. Por exemplo, alguém te causou alguma coisa, você está se sentindo triste, aí você vai pensar sobre o seu próprio pensamento, você vai pensar sobre a sua própria emoção e você vai conseguir decidir se você vai continuar triste ou se você vai simplesmente ignorar isso. E uma forma muito interessante de você conseguir a cada dia que passa ter mais consciência sobre as suas reações é entendendo como que funciona o processo de emoções na sua cabeça. Porque quando você entende como que funciona as suas reações, como que você entende como que funciona, quando você entende como que funcionam as suas emoções, você tem um controle muito maior, entendeu? Então, só pelo fato de você entender como é que funciona as suas emoções, o que aquilo te causa, você consegue ter um controle muito maior sobre as suas emoções. Quando você entende como é que funciona o medo, como você entende quais são as reações faciais, quais são as suas reações hormonais também no corpo, você entende muito mais sobre as emoções, você sabe controlá-las também. Você sabe, inclusive, estimular reações, estimular emoções que você não está sentindo no momento. Isso é incrível, você conseguir controlar as suas emoções a fim de ter uma reação muito melhor àquelas ações que você não consegue controlar. E um livro muito interessante que eu li sobre controle de emoções, aprender a controlar as nossas emoções, é o livro sobre inteligência emocional, que é o nome dele é Inteligência Emocional, a teoria que redefine o que é ser inteligente. Esse livro é muito interessante, inclusive, se você quiser comprar, eu vou deixar o link na descrição aqui, você compra pela Amazon, é super rápido. E ele é muito interessante. Você vai aprender de tudo sobre as emoções, como que funciona a raiva, o que aquilo te causa, por que você, geralmente quando a gente sente raiva, a gente fecha o punho, a gente flexiona aqui a nossa sobrancelha, né? A gente tem umas reações únicas. Quando a gente sente medo também, a gente arregala os olhos, a gente dá uma respirada, a gente tem uma reação diferente, né? Então quando a gente entende mais sobre as emoções, a gente tem muito mais controle sobre elas também. Então, cara, o poder de escolha, ele tá disponível para todo mundo. Todo mundo escolhe como vai reagir. Ou então você simplesmente deixa no piloto automático e você deixa de ser o protagonista da sua própria vida. Você passa apenas a observar o que acontece com você. Então, cara, se você quer ser realmente a pessoa que domina as suas ações, domina as suas atitudes, é realmente o protagonista da sua própria vida, o primeiro passo é conseguir interferir entre a ação e reação, utilizando a autoconsciência, entendeu? Que é conseguir pensar. Quando alguém te causa, quando alguém gera alguma reação
você simplesmente para e utiliza a autoconsciência. Você pensa sobre aquilo. E se eu agir dessa forma, o que vai acontecer? Seria melhor agir dessa outra forma? Então você simplesmente... É como se você parasse no tempo e focasse apenas na sua autoconsciência, no seu pensamento. Então você raciocina sobre o seu pensamento. Você consegue maturar melhor. Você consegue ter um leque de opções de como você vai reagir àquilo.